Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Que tal tratar a autoestima hoje? Se engordou e está triste, vem pra cá, que hoje eu vou falar sobre isso. A minha luta com a balança começou desde pequena, porque na minha família de 3 irmãos, todos eram gordos. E se comia bastante, se comia à vontade. Não tinha aquele negócio assim, não come esse que engorda, não come aquilo que engorda. E daí eu fui comendo, e foi comendo, e foi comendo. Foi mais ou menos assim a minha história. Porque daí você começa no colégio a trazer os bullying para casa. E daí os irmãos tiram sarro e começa a fazer mais bullying. E antigamente o pessoal pegava pesado. Mas era na escola, era em casa, pegava pesado demais. A gente era tratado assim como Free Willy, baleia assassina, é, rolha de poço, batata, e tinha muitos mais nomes que a gente ia para casa e contava para a mãe, triste. A mãe falava: deixe ele, é assim mesmo. E não se policiava com a alimentação. Então a baixa autoestima era sempre assim, picos, né? A mãe falava: tá bom assim, tá bonita, pico lá em cima. Chegava na escola, descia para baixo. Porque os meninos da escola, quando percebiam que aquele nome te incomodava, te deixava brava, aí que eles chamavam mesmo, né? E daí a gente ficava mais nervosa e vai ver que comia muito mais por isso, com certeza. E daí foi quando que eu comecei a arrumar minhas amigas da escola, porque elas também tinham baixa autoestima. Elas choravam, porque elas não tinham problema só com obesidade, também tinham problema de ser gorda e feia. E na minha mente, assim, eu não tinha assim, magro e gordo, tinha assim uma pessoa ser bonita. Não importa se ela era magra ou gorda, tem a pessoa que nasceu bonita. E às vezes eu via assim tantas meninas loiras de olho verde, bonitas, só porque era fortinha, era gordinha, elas se sentiam péssimas com isso. E passava num pentear o cabelo, num lavar o cabelo e se descuidar. E elas choravam de tristeza. Falavam: nossa, mas eu sou muito feia, eu sou horrível. E chorava para mim, porque eu escutava elas. Eu sempre tive essa receptividade com as pessoas. As pessoas se viam sempre chorar no meu ombro, abraçar eu, falava assim: ai, Fran, você não acredita, me chamaram de gorda, falaram que eu sou um botijão de gás. E eu abraçava elas, falava: não, você não é isso. Você não é, porque um dia você vai emagrecer. Peraí, você não quer arrumar esse seu cabelo, não? Então amanhã eu trago uma tesoura, um pente, eu já dou uma cortada. Você sabe cortar cabelo? Sei. Mentira, eu não sabia nada. Mas eu via minha mãe cortando o cabelo. Eu assistia, eu nasci no salão da minha mãe. Então eu levava no dia seguinte uma tesoura e um pente e poderia transformar a vida daquela pessoa. E aquela segurança que eu passava para minha amiga era aquela segurança de mãe, que desde quando muito nova eu aconselhava e ficava assim: olha, se você tiver um cabelo bonito, nada vai apagar a sua beleza. Então eu falava para ela assim: olha, amanhã cedo você toma um banho, acorda 1 hora mais cedo, tá? Você toma um banho, aí você lava bem o cabelo, o couro cabeludo, assim, bem, e reparte na metade e penteia direitinho pro lado e venha de cabelo molhado, que quando você chegar na escola eu corto no banheiro. Então, já cortei vários cabelos no banheiro desse jeito, quebrando galho ali, porque subúrbio, né? Subúrbio era pessoas muito pobres
E não tinha, realmente não tinha condições de ir pro salão. O pessoal da favela, gente, os filhos são criados como dá. E a gente compreende isso, né? Com toda a humildade, todo o amor do mundo, eu levava aquele pente, aquelas duas presilhas, falava, eu vou transformar a sua vida por hoje. E eu lembro que elas pegavam assim uma, uma cadeira, né, da carteira e levava pro banheiro e ficava lá quietinha, sentadinha, se arrumava, né? E eu molhava ali quando tava tudo seco já, às vezes já tinha secado, e eu molhava ali o cabelo dela e cortava o cabelo dela, mudava o corte totalmente. Aquela pessoa que tinha o seu corte transformado, ela saía para casa transformada também, de tão feliz que ela ficava. Então, daquela amiguinha, aí no dia seguinte tinha mais outra e mais outra. Aí eu passei a minha infância ajudando pessoas, ajudando, dando, devolvendo a autoestima das meninas mais gordinhas, né? As mais cheinhas, rechonchudas, fofinhas, cheias de charme. A gente se apelidava. Mas era um apelido carinhoso, que com o tempo elas falavam, bom, eu sou gordinha, mas a Fran disse que eu tenho charme. Então, me segurei nisso. Ah, eu sou gordinha, mas a Fran falou assim que eu sou inteligente. Então, quando alguém falava, oh, você é gorda, ela falava, ah, eu sou, se você for que nem eu, e ser inteligente que nem eu, pra você tá ótimo. Então, a autoestima de mudar o cabelo subia tanto que ela já não podia mais chorar por causa daquele colega que estava pentelhando, que estava atrapalhando a vida dela. E era muito engraçado que daí eu tinha tipo assim uma turma na escola que eles andavam sempre comigo. Então, na escola assim, eu fazia bastante amizades, todo mundo queria ficar no lanche, todo mundo andava de grupinho e quem não podia andar do lado andava atrás e uma defendia a outra. Se alguém mexesse com alguém do meu grupo, tava feita a briga. Eu falava, olha, você nunca mais vai chamar a Maria de gorda, tá ouvindo? Tá ouvindo isso? Você nunca mais. Que senão você vai se arrepender. E era o bastante para a pessoa nunca mais perturbar. E essas pessoas, elas ficaram comigo até eu terminar ali o segundo grau da escola, até no meu último ano que eu estudei, e sempre unidas, sempre cada uma com seu trauma. Tinha pessoas com problema de pele, tinha pessoas que tinham problema com obesidade, tinha pessoas que tinha problema traumático, psicológico. Então, ali fazia aquela inclusão de amigas, mas as gordinhas eram sempre comigo. E eu era uma gordinha entre as gordinhas, que não tinha namorado, que não namorava, que ninguém queria, né, ficar ali em volta, porque sempre tinham as preferidas, mas eu nunca saí por baixo. Eu sempre ensinava elas, ó, se você gostar de alguém, você nunca fala. Nunca fala pra pessoa que você gosta. Porque deixa a pessoa se declarar, ou então, se você percebeu que a pessoa não gosta de você, não vá lá se humilhar. E quando a pessoa falar de você, sobre o seu corpo, sobre a sua forma, você falar, você não é meu marido e nem vai ser, então não fale desse jeito. Aí a pessoa ficava assim. Teve um dia que eu lembro até hoje, né? Que a sala inteira tava dando risada, né? E era dia 12 de junho, dia dos namorados. E daí teve um deles que falou assim, né? Se tá ruim pra nós, imagine pra Fran, né? Aí ficou aquele silêncio, porque as gordinhas queriam quebrar a cara desse menino. Porque ele tava falando de uma pessoa que defendia as gordinhas, né? Ele falou, ele mexeu no ninho de vespa. Aí eu me lembro que eu só olhei pra trás assim, e falei, como que é? Se tá ruim pra nós, imagine pra você, que não arruma nenhum namorado. Eu falei, você pode ter certeza, mas a certeza absoluta que o meu marido não está entre vocês.
Porque meu marido é homem de verdade. E meu marido não joga videogame. Comecei a falar, meu marido não joga videogame, meu marido não é gazeta, que nem vocês. Gazeta era uma linguagem, um linguajar de quem furava a aula, de quem gazeava a aula para ficar lá fora e na bagunça, né? Então a gente falava assim que era gazeta. E daí meu marido não corre o risco de estar entre vocês, pode ter certeza. Aí as minhas amigas gordinhas, elas ficavam tão orgulhosas de mim. Ela falou: tá vendo? Veja aí, você nunca vai ficar com a Fran. E daí todo mundo virava o bullying pro lado dele. E normalmente os que a gente gostava eram os garotos mais bonitos da escola, né? Então, e eu sendo daquele jeito, eu não ia querer mesmo, mas também não podia me sair por baixo. E tinha que ainda defender as colegas. Então, a nossa turma era a melhor. Ia ano, vinha ano, a gente se divertia, era uma diversão. E teve um dia que todo mundo prometeu, né? A gente se encontra no futuro. No ano seguinte eu já tava de dieta. Ai, ai, tentando emagrecer. Porque eu era aquela amiga que o pai tinha mercearia, tinha açougue, tinha sempre comércio. Então eu colocava a mão no pacote de bala, meu pai falava podia dar para todo mundo e eu levava para todas as amigas. Teve uma vez que eu falei, eu vou ter que dar uma parada nisso. Vou ter que parar de comer doce, gente. Vou ter que parar, vou ter que emagrecer. Então, eu perdi peso. Todo mundo perdeu peso, todo mundo se motivou a perder peso naquela época. Foi muito bom. Eu fiquei bonita, minhas amigas ficamos bonitas. E no ano seguinte, para surpresa de todo mundo, assim, o marco dos 17 anos, todas elas se casaram. Assim, uma por uma. Parece que a gente combinou. Vamos se casar todo mundo nesse ano? Vamos. Então se casou todo mundo. Todas se casaram com 17 anos. Foi um acontecimento muito histórico, assim, que é bem difícil de acontecer isso. Bem difícil mesmo. E na verdade eu nunca vi. Mas parece que Deus havia derramado sorte sobre aquelas meninas. Eu não sei o que aconteceu até hoje, elas falam, é as suas palestras. É as nossas conversas de amor. É as nossos encontros motivacionais. Elas falavam assim, porque até hoje todas elas estão casadas, algumas já se separaram, que nem eu, né? Sou viúva, fui separada, né? Por Deus. Mas todas elas se casaram muito bem mesmo. Não tenho assim do que reclamar, porque eu vi todas elas vivendo uma grande história de amor. Embora cada uma em uma parte do Brasil, todas elas hoje, nenhuma delas são gordas, todas são magras, um pouquinho fofinha, né? Cheinha de charme, mas felizes. Eu vejo, eu percebo elas nas redes sociais que elas têm a motivação incrível assim de quando a gente cresceu, que elas assim são artistas, artista, deu cantora, deu que elas vivem lá na academia, são motivadas de verdade pelo amor que elas têm pela vida. Eu acredito que elas venceram. As minhas amigas gordinhas da infância venceram e estão vencendo todos os dias, assim. Eu vejo elas, eu fico, é como se eu tivesse orgulho delas. Tem uma delas até que trabalha no Jardim da Saudade, que ela é um amor de pessoa, ela tá à frente. Jardim da Saudade é um cemitério de Curitiba que parece um céu. Então, quando o meu esposo faleceu, ela me ajudou ali naquele momento, sabe? E não quebrando o clima assim, mas porque a gente deve ver a morte como algo feliz, né? Por mais que seja assim um pouco triste, um dia eu conto a minha história para vocês. A minha história de amor é muito bonita.
e vocês vão amar saber da minha história, porque ela foi uma história verdadeira de amor. Foi uma história inesquecível. A minha história de amor aconteceu, mas isso vai dar o próximo vídeo. Se você quiser ouvir a minha história de amor, eu posso contar no próximo vídeo. Com certeza para você. Porque tem gente que gosta de romance, né? Tem pessoas que são interessadas pelo romance. Então, eu acredito que vale a pena. Mas o foco do vídeo é que a gordinha que é motivada, ela pode engordar, ela pode emagrecer, ela ganha peso, mas ela perde, mas ela se arruma. Um detalhe assim do meu grupo de amigas que a gente falava sempre, é a gordinha que ela toma banho, que ela é cheirosa, que ela é alegre. É tanto que essa que trabalha no Jardim da Saudade, ela é alegre, ela é pra cima. E ela hoje não tá mais gordinha, tá? Se eu falar pra vocês, ela tá mais magra que eu. Mas é motivada. Aonde ela trabalha? No cemitério. Mas todo mundo encontra nela o aconchego, o abraço, a receptividade, entende? Ninguém quer trabalhar no cemitério hoje em dia, mas ela é especial. Gente, ela saiu de um grupo extraordinário, de uma escola pública, e daquele grupo ali que a gente foi conversando durante anos, daria para montar um futuro grupo, né, motivacional hoje em dia, porque a gordinha, ela é totalmente desmotivada pela sociedade. E quantas vezes eu chorei por estar acima do peso, pela roupa da loja que não me serviu, pelo corpo que não tem um caimento da roupa. Você vai numa festa, você não sabe que roupa usar, você não tem ideia, porque dá uma impressão que nada ficou bom. Dentro de nós não temos algo resolvido, porque se você tiver algo resolvido dentro de você, você se arruma e vai. Você vai, você curte, você come, você volta e volta feliz. É motivação. Todo sobrepeso, toda pessoa que está acima do peso só precisa de motivação. Fran, e se eu for uma pessoa que se sente feia o tempo todo? Você precisa de motivação. É motivação para você viver, motivação para você trabalhar, motivação para você controlar a sua ansiedade fazendo uma atividade. E eu vou fazer isso em outro vídeo para você, que vai dar um vídeo muito importante. Como é que eu faço para controlar a ansiedade que eu tenho dentro de mim? Porque todo sobrepeso, ele é ansioso em alguma área da vida dele. A minha ansiedade é totalmente ligada ao meu emocional do lado sentimental. E eu vou falar sobre em outro vídeo isso para você. Porque você pode ser assim também, e eu já vou dar a solução para você poder se controlar aí na sua casa e emagrecer. Ai, Fran, não emagrecer nenhum quilo, mas pelo menos vai passar essa fase feliz. Porque eu vou motivar você a viver dessa maneira e feliz, até que você tenha forças para começar a eliminar esse peso aí que tanto te incomoda. E também aproveitar o hype que tá as meninas cheinhas acima do peso, está na moda. Por quê? Porque sempre que você ver uma publicação, você gosta de mulher gordinha, você vai ver uma enxurrada de comentários ali de homens dizendo que gosta, dizendo que acha bonito, dizendo que é muito mais feliz um homem que se casa com uma mulher gordinha do que com uma magra, porque geralmente as magras são conhecidas como as mais mal-humoradas, né? E não ficam felizes com todas as refeições. Então, eu sou feliz desde quando eu como uma coxinha, uma pizza, uma fruta, um chocolate, um arroz e feijão. Eu sou feliz de qualquer jeito, gente. Eu sou feliz, eu sou bem resolvida e feliz. É por isso que eu tô querendo aí alcançar você aí, para você conseguir sentir essa felicidade aí do outro lado e começar a aceitar você mesmo do jeito que você é. Porque se você não se amar, quem é que vai amar você?
Então, em primeiro lugar, você se ama? Você se admira? Compra o perfume que você gosta. Eu vou fazer um vídeo só de perfumes, tá, gente? Para ajudar você. Eu gostaria muito que você, desses temas que eu falei sobre vida sentimental, sobre história de amor, sobre como ser feliz mesmo sendo gordinha, sobre perfumes, qual vídeo que você gostaria que eu fizesse? Coloque aqui nos comentários, que daí eu vou fazer um vídeo exclusivamente para você que precisa dessa palavra. Eu vou fazer, eu me comprometo a fazer. E eu gostaria de agradecer também pela sua amizade, pela sua companhia, porque eu sei que você aqui comigo, você vai se motivar, nem que seja dar um sorriso que eu sei que você tem, que é linda, maravilhosa. Eu sei, eu gosto de rosa, né? Vocês já perceberam que eu gosto de rosa. A minha é pink, eu amo pink demais e eu acho assim que fica uma cor alegre, que traz alegria. Não sei se é porque de repente no meu interior alguma coisa pode estar triste, mas no exterior ele quer se alegrar. Então coloque a cor que você mais gosta. Qual cor que você gosta? Põe aqui nos comentários para mim ver qual cor que você mais ama. De repente combina com você também, né? Ó, sorriso é o remédio da vida. Não esqueça disso, tá bom? Todos os dias você vai mentalizar o jeito que você quer ficar, o jeito que você sonha. E quando você se olhar no espelho, você vai se lembrar da Fran, da amiga que chega aí na sua casa e fala assim: amiga, se olha no espelho, veja o quanto você é linda e não existe ninguém igual a você. Então você se inspira a fazer um pratinho saudável e gostoso. Eu tenho bastante shorts, eu tenho pratos de receita, te ensinando a fazer coisas que você pode fazer como uma terapia. Não precisa comer tudo que você vê nos aplicativos, não. Você pode cozinhar e a cozinha pode ser uma terapia para você. Pode ser uma fonte de renda para você. Pode ser um passatempo para você dispensar a sua ansiedade de lado e fazer coisas especiais com as suas mãos, né? Para que os seus olhos possam se alegrar, para que o seu coração possa se satisfazer de você se sentir útil, porque quando uma gordinha cozinha, gente, ó, fica daqui, ó, fica uma delícia. Por isso que o gordinho casa rápido. Além de simpático, querido, alegre, ainda cozinha bem. É o kit perfeito que todo homem precisa ter. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no meu canal e fique feliz junto comigo. Beijinho no coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.